Olá pessoal, aqui é a professora Janete. Então, como eu já tinha falado para vocês, eu ia adicionar uma gravação da partezinha da apostila ali, como confeccionar um sextavado, certo? Então é bem interessante ali, eu fiz um desenho nessa apostila para vocês verem que envolve ali um cálculo matemático. Mas não é muito difícil não, isso é lá do ensino fundamental, agora eu vou falar para vocês, vocês vão se relembrar de tudo isso. Então ali diz que para confeccionar um sextavado é necessário definir o material a ser usinado. Como por exemplo, tomaremos um aço, né? Pode ser outro material, mas no caso o exemplo é de um aço, perfil redondo, né? Então, para definir o diâmetro desse material, nós devemos calcular através de um hexágono inscrito dentro. É como se nós pegasse e desenhasse esse hexágono ali na face do nosso material redondo, né? Desenhasse o hexágono ali dentro. Tá, eu desenho ele e eu quero agora fresar, né, os lados desse hexágono. Então, é um hexágono, quando ele está dentro, é inscrito em uma circunferência, porque a face ali do material, o material redondo, é uma circunferência, né? Sendo um hexágono regular, todos os lados serão iguais. Então, todos os lados desse hexágono, ou sextavado, né, serão iguais. E quando estão inscritos numa circunferência, formará arcos iguais a 60 graus, tá? Então, eles vão formar arcos igual a 60 graus. A divisão do hexágono em 6 partes, ou sextavado, ligando seus vértices ao centro da circunferência, resultará em 6 triângulos, tá? Equiláteros. O que seria 6 triângulos? Eu pego ali os vértices, né, as pontinhas ali, né, a parte do vértice do sextavado, e ligo ao centro. E eu vou conseguir 6 triângulos, se vocês contarem ali, 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Ele tem todos os ângulos e todos os lados iguais, certo? Então, tem os 3 ângulos de 60 graus. A mesma medida do ângulo central, conforme a figura. Então, o que acontece? Se vocês olharem a figura ali, então, o lado do triângulo, né? Aquele lado ali do triângulo, do centro até o vértice, é o raio. Seria o raio dessa circunferência, certo? Se eu pegar esse triângulo equilátero e dividir ao meio, ali onde eu tracei uma altura, na verdade, se eu traçar uma altura que é do vértice até metade do lado oposto, ali o Y, seria uma altura, eu transformo então esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos. E aquele L ali, aquele L é a nossa chave, é o tamanho da nossa chave, que no caso lá do exercício é 22. Então tem que ter aquela medida para me encaixar essa chave, senão eu não consigo encaixar. Vamos supor que eu queira fazer um encaixe lá para fazer uma rosca na ponta, transformar num parafuso, enfim, eu quero usar uma chave 22, porque o local lá onde eu vou trabalhar tem que ser esse tamanho, enfim, eu quero fazer, então eu tenho que fazer na medida certa, senão eu vou pegar a chave 22 e ela não vai encaixar, certo? Então ali naquele quadradinho, tá? Então aqui ó, o raio, certo? Se eu pegar, então, se eu ligar todos os vértices ao centro, eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Eu estou com um triângulo retângulo, 6 triângulos equiláteros. Se eu ligar do vértice até a metade do lado oposto do triângulo, de qualquer um dos triângulos, eu vou ter a altura desses triângulos. E eu vou chamar de Y. Então, eu transformei em 2 triângulos retângulos. Esse lado aqui eu posso chamar de C, enfim, do que eu quiser. Então, eu sei que eu tenho 6 triângulos equiláteros que tem... Os ângulos são todos iguais, 3 ângulos de 60 e todos os lados são iguais, que o triângulo equilátero é conhecido por ter todos os lados iguais. Nesse quadradinho aqui, então, para cada face do sextavado a deslocar, eu vou deslocar 4 divisões, certo? Se eu usei a constante de 24, mas nós vamos usar a constante de 26. Então, a gente vai ver quantas divisões, não vão ser 4, lá no exercício de vocês. Então eu preciso fazer esse cálculo para economia de material. Imagina eu pegar um material aí de 50 ou 100 milímetros para fazer, né, para uma chave 22, seria um desperdício enorme de material. Então esse cálculo é feito para mim desperdiçar o mínimo de tempo e o mínimo de material e ganhar
em vida útil de ferramenta, de máquina, enfim, né? Porque eu vou tirar menos material, vou tirar o suficiente que é preciso. Onde D, eu vou chamar D de diâmetro da peça e o R, né? E o R é no caso, o raio. O L é o tamanho da chave e C é o lado do hexágono. E aqui tem uma formulinha bem pequenininha, tá? Que é F é igual a R menos Y. Então, F, né? F, essa distância, é o quanto de material que eu tenho que tirar, é a profundidade que eu tenho que dar na minha ferramenta, né? Quanto que eu tenho que tirar, né? Qual a profundidade que eu tenho que tirar para usinar esse sextavado. Então tem uma continha, então eu tenho que fazer esse raio, ó, se fosse um compasso e eu girasse isso aqui, daria aqui, ó. Se eu fizer R menos Y, eu sei aquela alturinha ali que é o F, que eu chamei de F, mas poderia ter chamado de qualquer outra letra. Então, eu tenho que saber isso também para mim dar a profundidade na ferramenta, certo? Para não tirar nem de mais nem de menos, porque senão não vai, a chave ou vai ficar frouxa ou não vai encaixar, ou o meu polígono vai ficar todo irregular. Então, a explicação é a seguinte: para chegar à medida de Y é necessário dividir o triângulo equilátero em dois retângulos, ó. Em dois retângulos, certo? Em dois retângulos. Porque a trigonometria aplicada nos triângulos retângulos me permite, se eu tiver um ângulo em um lado, de achar o outro lado. Ah, mas Pitágoras é mais fácil. Mas para tu aplicar o teorema de Pitágoras, então, que é o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, tu tem que pelo menos ter dois lados. Aqui não. Aqui a gente não tem dois lados, né? A gente tem um ângulo e um lado, que é o que nós temos desse triângulo, né? Então, que é esse raiozinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar matematicamente. A gente vai dizer que o L, este L aqui, né, que é o tamanho da minha chave, é igual a 2Y, não é? Se eu traçar essa altura aqui nesse outro triângulo, não vai fechar com essa medida aqui do L. Então, eu posso dizer que o L é igual a 2Y. E também posso dizer que C é igual a R, somente quando for, quando ele tiver, for de 6 faces, tá? Por quê? Porque tem 300, a soma, no caso dos ângulos internos, vai ser, a soma de todos eles, do quadrilátero, é 360. Então, isso é algumas teorias matemáticas. O que fizemos? Tiramos esse triângulo retângulo aqui em azul para cá, ó, para vocês visualizar melhor. Então, eu tirando aqui, se esse lado aqui todo é C, né? Metade desse lado aqui é C sobre 2. Aqui é a altura do triângulo equilátero, né? Que vai ficar uma dos catetos do triângulo retângulo. E o R é a hipotenusa. Então, eu tenho um cateto que é C sobre 2, outro cateto que é Y, e a hipotenusa é R. Certo? Então, eu posso aplicar aqui a trigonometria. Então, eu poderia dizer que R ao quadrado, se eu quisesse aplicar, por exemplo, Pitágoras, R ao quadrado é igual. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que seria Y ao quadrado C divididos por 2 ao quadrado. Só que nós só temos um lado, então não nos resolve. Mas nós temos um ângulo de 60 graus. Porque se eu dividir ali 360 por 6 lados, vai dar 60 graus. E se eu pegar a metade deste ângulo, olha aqui, ó, porque quando eu traço a altura aqui, ó, eu divido esse ângulo todo aqui por 2. Então, a metade desse ângulo não é 30, esse pedacinho aqui é 30, ó, porque esse outro é 30, que era 60, certo? Daí eu tenho, então, que o alfa, posso chamar de alfa, o 60 graus, e o alfa sobre 2 de 30 graus, certo? Então, cosseno de alfa é cateto adjacente ao ângulo, que toca no ângulo, que ele é 60 graus, ó. Cosseno é o cateto adjacente, que é o do Y, tá? Sobre a hipotenusa, que é R. Então, quem que eu estou procurando? Eu estou procurando o Y, certo? Então, eu passo esse R para cá, que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Então, eu sei que Y é igual a R vezes cosseno de 30, certo?
Então, tendo isso, eu posso calcular o meu valor de y, certo? O que acontece aqui, ó? Eu sei que L é 17, porque foi dado que nem foi dado lá para vocês. Eu sei que L é igual a 2 vezes o y, que a gente viu lá no desenho lá, ó. Então, o L, perdão, é 2 vezes o y aqui, ó. Se eu traçar uma altura aqui, vai dar 2 vezes o y. Eu posso fazer o seguinte, se eu isolar aqui o y, eu sei que é 17 sobre 2, que dá 8,5. Então, o que acontece aqui? Olha só, eu agora tenho um lado, que é o y. Então, eu vou procurar, como eu sei o cosseno de 30, eu vou conseguir achar o R, certo? Então, olha só, y 8,5, beleza, alfa 30. Então, o que eu faço? Aqui está um R minúsculo, lá eu botei maiúsculo, mas é o mesmo R, tá, pessoal? Foi só um errinho de digitação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer R vezes cosseno de alfa, certo? Eu tenho o valor de y. Então, eu estou procurando R. Isolo R, eu vou fazer y sobre o cosseno de alfa, que é 30. Y, que é 8,5 divididos por 30, né? Cosseno de 30, 0,87, alguma coisa assim, tá? Se vocês verem na calculadora, nós vamos achar um R 9,7. Esse é um raio do material. Só que eu quero o material, eu vou pegar lá na estante o material inteiro, eu vou olhar o material pelo diâmetro. Como eu sei que o diâmetro é 2 vezes R, é só multiplicar por 2. Aí eu vou ter D 19,54 milímetros. Agora só falta aquele Fzinho lá que eu tinha falado para vocês, ó. Que é quanto de profundidade que eu tenho que dar na minha máquina para tirar esse material aqui. Então, eu achei o diâmetro do material. Então, eu vou ter que procurar na minha estante o material mais próximo de 19,54 milímetros. Eu achando esse material próximo, eu vou lá para o meu torno e vou usinar. Eu vou lá prender meu material, entre placa e ponto, vou calcular os parâmetros de corte, porque vocês já fizeram usinagem 1, né, que é torneamento, vocês sabem como se faz isso. E vou fazer minha usinagem, vou fazer meu faceamento primeiro, meu furo de centro, e vou deixar com o diâmetro de 19,54. No vídeo vocês vão ver, inclusive nós fazendo isso, né? O vídeo das nossas aulas práticas. E o F é a quantidade que eu tenho que tirar de material, é a minha profundidade que eu tenho que dar na minha ferramenta. Então, se eu achei o R, que é 9,7, e eu tenho o Y, que é 8,5, eu faço 9,7 menos 8,5 e tenho 1,27. Essa é a profundidade que eu tenho que dar no meu material. Então, temos Y igual a R vezes cosseno de alfa. R é igual, porque o R que eu estou procurando, é igual a Y sobre cosseno de alfa. Cosseno de alfa é 0,87, arredondando 86, alguma coisa. Vai dar 9,7 milímetros. Esse é o nosso raio. Só que nós queremos o diâmetro do material para mim verificar na estante. É só multiplicar por 2, pois o diâmetro é 2 vezes o raio. E o F, que é aquela partezinha ali, que é a profundidade que eu tenho que cortar, é R menos Y. Como eu tenho R agora, que é 9,7, o Y é 8,5, é só diminuindo o outro. Então, o meu F vai ser 1,27 milímetros, que é o que eu tenho que cortar de cada face do sextavado para poder encaixar uma chave, nesse caso aqui 17 milímetros. Vocês vão fazer para a chave de 22. Tem um exemplo ao lado para uma chave 19. E para a chave que vocês quiserem, é só proceder da mesma maneira. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Qualquer dúvida, tiramos nas nossas aulas síncronas. Obrigada!